Tá bom. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui, né, para refletir o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e esse tema realmente muito delicado, mas como qualquer tema espírita, nós temos o acolhimento, a consolação, o esclarecimento, mas também o Espiritismo, além de nos envolver, né, nas explicações que vão muito além das coisas materiais que vão acontecendo e vão nos perturbando, vamos dizer assim, ele também nos compromete, ele também é comprometedor, ele também nos chama à responsabilidade, né? Como fazia Jesus. Jesus acolhia, consolava, não julgava, não condenava, mas também nos chamava para a responsabilidade, para diante daquela situação, como podemos agir, né? O que fazer, porque nós temos as respostas na doutrina espírita, especialmente no Livro dos Espíritos, que é um livro com mais de 1000 perguntas, são 1019 perguntas, né? Então, nós temos essas respostas que esclarecem de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e para quê. Esse é o fundamental, porque muitas vezes, claro, é interessante que nós saibamos o porquê, né, das nossas mazelas, da nossa condição de ser humano encarnado, ainda em provas e expiações, e as tragédias coletivas estão nessas provas, né, nessas expiações que nós temos que passar, mas muitas vezes, como ainda somos muito imperfeitos, ainda estamos engatinhando nessa proposta de evolução espiritual, né, esse amadurecimento espiritual, o nosso porquê é vitimista. Nosso porquê é, por que comigo? Mas por que não com a gente? Se nós também estamos no mesmo barco, como a gente costuma dizer, ou na mesma tempestade, né? Então, quando acontece ali com o vizinho, com outras pessoas, a gente muitas vezes pode ser indiferente, mas quando acontece conosco, nós nos condoemos, nós exercitamos a famosa palavra aí do momento, a empatia, porque nós estamos nesse contexto de humanidade, né? Atravessando as mesmas dores das perdas de entes queridos, dos sofrimentos físicos, espirituais, em maior ou menor grau, cada um também na sua condição, cada um no seu aprendizado, como uma grande escola, né? Como uma grande escola que tem várias salas de aula, tem alunos em diversos níveis ali e vai ser dado a prova conforme o conhecimento adquirido. A gente não pode achar que um estudante ali do primário já vai fazer uma prova de nível universitário. Então, tudo vai sendo dado também conforme a gente tem condições de enfrentar, de superar. Ah, mas parece que a prova é tão grande, é tão dolorosa, que a gente não vai dar conta. Mas nós temos as condições, nós temos as ferramentas, né? E o Espiritismo é essa ferramenta valiosa aí para nós bem enfrentarmos esses problemas. O que ocorre é que muitas vezes nós nos deixamos vitimizar, nós nos deixamos fraquejar, nós nos deixamos desanimar. Então, homens de pouca fé, como dizia Jesus. Então, a nossa fé não é que a prova é demais, a nossa fé que é de menos, né? E aí nós precisamos buscar, e para isso estamos aqui. Hoje, né, num dia aí chuvoso, frio, a gente está aqui buscando aquecer as nossas almas, os nossos corações, nas palavras da doutrina espírita. E aí, pessoal, eu vou ler alguns trechos aqui do item que fala exatamente sobre tragédias coletivas, né? E é um sinônimo, o outro nome que é dado aqui são os flagelos destruidores. Os flagelos destruidores são essas inundações, a pandemia, a fome generalizada. Então, tudo isso que atinge uma grande proporção foi chamado aqui de flagelos destruidores, tá? Está lá na lei de destruição. Então, olha só que interessante, existe a lei de conservação e a lei de destruição.
A destruição, pessoal, é uma lei. Um dia também vai chegar o nosso momento, nós temos a condição aqui do litoral não ter sido atingido como foi o restante do Rio Grande do Sul. Mas um dia também vai chegar o nosso momento de perder tudo. Mais cedo ou mais tarde, né? Nossa casa, nosso corpo, nossos bens. Nós vamos deixar. E o que a gente leva de tudo isso? Então, o que mais importa que nós vamos refletir aqui é justamente o que nós vamos levar, os tesouros da alma que nós vamos levar diante de todos esses tesouros terrestres que a traça e a ferrugem corrói, que vão passando, mas é o que a gente faz deles e o que a gente faz conosco mesmo e uns com os outros, que é o que realmente importa. Então, nós temos lá na pergunta 737, e aqui fazer um parênteses, eu estava esses dias aí num grupo assim, que tinha católico, tinha espírita, tinha evangélico, tinha pessoas sem religião, e a gente estava num bate-papo e foi lançada a reflexão assim, ó, Deus castiga, pessoal. O que vocês acham? Deus castiga o ser humano, castiga os seus filhos? Então a gente vai compreender melhor dentro da doutrina espírita o que são esses chamados castigos aí que as pessoas colocam. Olha, Deus que está castigando por conta disso ou por conta daquilo. No final das contas, nós vamos entender o quê? Que são consequências das nossas atitudes. Quem aqui, principalmente o pessoal mais antigo aí, né, com mais experiência, quem aqui não passou por um castigo do pai ou da mãe? Nós temos Deus como grande pai, né? Então o pai foi lá e botou de castigo, como a gente costuma dizer. Muitos com certeza já passaram por isso. E muitos de nós, ao crescermos, ao amadurecermos, falam, puxa vida, olha, meu pai me colocou naquele castigo, me chamou a atenção, me alertou e tentava me colocar um freio, porque eu, na minha juventude ali, achando que eu podia fazer tudo, não tinha o amadurecimento que tem hoje. Na época eu não gostei, mas hoje eu vi que foi bom, que foi importante para mim. O resultado de uma lei que foi quebrada. Então nós temos lá o combinado, né, da casa dos pais. Você sabia, você estava ciente, se arriscou, né, foi curioso, etc. E depois sofreu as consequências. Vamos colocar aqui de uma outra maneira, né? Eu estou no trânsito, furei um sinal vermelho. Qual a consequência que pode vir disso? A pior consequência é um acidente de trânsito, inclusive podendo levar à morte, né? É uma imprevidência, uma negligência, uma imprudência da minha parte agir dessa maneira. E eu não sabia que furar a lei de trânsito é uma transgressão, né? Furar o sinal vermelho é uma transgressão à lei de trânsito. Dificilmente a pessoa não sabe disso, né? Senão eu não tinha nem tirado a carteira. Aí eu passei, mas nada aconteceu. Opa, veio o guarda lá e aplicou uma multa. Então eu posso dizer, poxa, olha lá, o guarda malvado me multou só para tirar meu dinheiro. Muitas vezes é assim que a gente se coloca, entendeu? Então nesse sentido não existe um castigo. Quem que se colocou na situação de sofrer a punição? Eu mesmo, né? Uma vez eu ouvi de um professor assim, que ele recebeu a seguinte pergunta do pai de um aluno: professor, o senhor reprova por falta? O professor respondeu: não, eu não reprovo por falta. Quem reprova por falta é o aluno que falta. Porque é ele que falta, não sou eu. Então, pessoal, no final das contas, quem que se castiga, vamos dizer assim? Somos nós mesmos que infringimos a lei de Deus. Só que muitas vezes nós vamos ao ler o Livro dos Espíritos e outras obras básicas da literatura espírita, a gente vai ver ainda essa expressão, né? Da recompensa, do castigo e tudo mais. Mas nós precisamos ter sempre esse olhar. Porque se até um pai, né, da terra, cheio de falhas, está ali colocando como castigo, como consequência, mas com uma finalidade, né, pessoal? Uma finalidade o quê? Educativa. Então, olha só. Por que eu estou explicando isso? Que tem tudo a ver com o que a gente vai ler agora. A finalidade maior da gente passar pelo que nós estamos passando, dando como nome de castigo ou não. Não é?
Porque também a gente fala da recompensa, mas a recompensa é uma consequência daquilo que você plantou, daquilo que você semeou de bom. Como o castigo é uma consequência daquilo que você plantou, daquilo que você semeou de mal. Ou daquilo até que você se omitiu de semear ou de plantar e depois vai colher do resultado disso, né? Que muitas vezes é o remorso, é do tempo perdido, é a oportunidade que não foi aproveitada, é aquele mal que se instalou por causa do bem que a gente deixou de fazer. Isso está lá numa questão do Livro dos Espíritos também, né? O não fazer o mal nem o bem, tudo bem? Não. Por quê? Porque no momento que você deixa de fazer o bem, quando você podia fazer o bem, já é um mal. Por exemplo, a preguiça, né? E aí a gente acaba se tornando responsável também pelo mal que ocupa o espaço diante daquele bem. É aquela história, né? Se eu não acendo a luz, a escuridão toma conta. E aí vem a reflexão do mal. Obrigado. Do mal como essa ausência da luz, né? Do bem. A escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Então hoje a gente pegou, né, o casaquinho e botou da mesma maneira ali, ó, o calor da caridade, né? A pessoa está passando frio e você aquece ela. Então você neutraliza o mal com o bem, a escuridão com a luz, o frio com o calor. Olha o que vai nos dizer aqui, ó, sobre isso, a finalidade desses flagelos destruidores, na pergunta 737. Lá embaixo, depois fica o convite para todos lerem em casa, né? A gente não vai ler tudo aqui, porque senão vira um seminário. Vai fazer uma reflexão. Vamos ler só alguns trechos, mas é importante que todos leiam. Quem já leu pode estar lendo de novo, porque é a situação atual que nós estamos vivendo, pessoal. Nós estamos nessa situação, nesse momento. Talvez não diretamente lá envolvidos, mas o nosso estado, nossos irmãos gaúchos, né? A gente, como esse povo, morador do Rio Grande do Sul, não estamos aqui por acaso, né? Estamos aqui neste local e neste momento com algum propósito. É isso que nós precisamos entender cada vez mais, né? Nós vamos ser reconfortados, vamos ser acolhidos, né? Jesus está conosco sempre, mas nós precisamos também estar com Jesus. Nós precisamos também estar nessa corrente, nesse movimento que está aí de amor, de solidariedade, mesmo diante de uma situação como essa. Só julgais as coisas do vosso ponto de vista pessoal, vai nos dizer os espíritos superiores. Porque a gente julga, vê aquilo ali, a gente é imediatista, né? Olha, como o menino lá que está sofrendo ali uma consequência de um mal feito dele. Mas a vida é ruim, olha lá, o vizinho está tudo bem com ele, está indo, eu não posso e tal. E a gente fica esperneando muitas vezes. Porque ainda precisamos alcançar essa maturidade espiritual que a doutrina espírita nos oferece, né? Só julgais as coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelo. Então a gente chama ainda de flagelo, de tragédia, né? Uma pessoa morre, a gente chama de uma tragédia. Mas nós não acreditamos que a pessoa estava aqui de passagem, que ela está indo agora, deixando essa vida de sofrimento para estar num local melhor. Acreditamos, mas ainda duvidamos, né? E ainda temos aquele egoísmo, ainda temos aquele apego, mas eu queria ela aqui, mesmo sabendo que a pessoa vai estar numa situação melhor. Às vezes a pessoa estava ali sofrendo numa cama, mas a gente quer ela ali, né? E aí, às vezes até impede a pessoa de desencarnar, como a gente já viu na literatura espírita, né? O Chico Xavier, conta-se que quando chamavam ele para orar para uma pessoa que estava acamada, doente, ele orava e aí passaram a não chamar mais ele. Porque ele orava e a pessoa desencarnava, morria. Né? Mas quem falou que não era o melhor para aquela pessoa, para que ela desencarnasse, que muitas vezes os parentes estavam ali até atrapalhando, né? com os fluidos mentais. Isso está na literatura do próprio Chico Xavier, psicografia aí do Chico pelo espírito do André Luiz. Por quê? Porque nós ainda temos esse imediatismo, nós não pensamos, né, na vida como sendo apenas uma etapa, muitas vezes difícil e tal, mas para a gente superar e estar num local melhor. Como a gente vê outras coisas, né?
dentro do nosso trabalho, da nossa profissão. Agora está o inverno, a gente inverno tá, a gente está, né, assim, com a expectativa que daqui a pouco, né, primavera, verão, as coisas passam, pessoal. E essa vida também vai passar e vão vir dias melhores. Por mais que a gente esteja atravessando noites traiçoeiras, como diz aquela música, né? Noites densas, o sol já vai amanhecer. Basta a gente não desanimar, basta a gente ter fé. Basta também a gente não fechar as cortinas também para não deixar esse sol brilhante entrar. Esse sol de Jesus, esse sol da vida, né? Esse sol do Evangelho. Ó. Esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor. Tinha aí, acho que uma novela, né, que falava que tudo que tá ruim é para melhorar, alguma coisa assim. E é mais ou menos por aí que tá falando aqui, né? Realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos, ó. Aí vem a pergunta insistindo, assim, né? Porque Kardec tinha praticamente as nossas dúvidas também em relação aos acontecimentos da vida. E muitas vezes a gente fala, caramba, ele realmente perguntou todos os pontos aqui, porque era um pedagogo, era um estudioso, né? E registrou tudo para que a gente pudesse agora estar se esclarecendo, se consolando. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios, que não esses meios assim tão dramáticos, né? Essas tragédias, esses flagelos? E a resposta, pessoal, sim, e diariamente os emprega. A todo momento nós somos chamados pelo amor, não pela dor, para irmos ao encontro do amor. Porque a dor também nos chama para o amor. Olha aí, o para quê, né? Não só o porquê vitimista, mas entender o para quê. E quando a gente pergunta assim, nossa, e agora o que vai acontecer? Seria muito melhor se nós perguntássemos, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? O que eu posso somar, agregar diante de tudo isso que está acontecendo? Porque aí a gente se coloca, né, pessoal, como, não mais como vítimas, mas como protagonistas, como alguém que, mesmo muitas vezes sendo atingido, como a gente está vendo vários voluntários aí, né? A pessoa foi atingida, perdeu casa, perdeu família, mas ela está de noite lá na igreja fazendo marmita para outras pessoas. E aí pergunta, puxa, mas você ainda está aqui? Eu assisti, né? A gente viu várias histórias desse tipo. E o repórter, mas como? Né, você também? E ela falou assim, não, mas precisamos acreditar. Nós estamos vivos, nós vamos reconstruir. Nós vamos lutar. Jesus é por nós. Então aí é que está, né? Aí é que está realmente as pessoas, vamos dizer, como realmente vítimas das circunstâncias e delas mesmas ou não, né? Ou entendendo, independentemente de religião, a gente está vendo até as religiões trabalhando juntos, né? Esse movimento assim em que nós nos enxergamos realmente como irmãos uns dos outros, os gaúchos, os brasileiros, até pessoas do mundo se mobilizando. E aí vem o seguinte, ó. Diariamente Deus emprega, então, esses meios, porque a gente está falando da tragédia coletiva que aconteceu, mas não tem as tragédias, as pequenas tragédias todos os dias, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos chamando, nos convidando, mas muitas vezes não é o suficiente. Então vem algo maior, com mais comoção, para a pessoa fala, poxa, mas o que eu estou fazendo? Me chama a atenção, né, que a pessoa estava lá, às vezes, com um jet ski, com um barco, e normalmente quem compra é para passeio. Falo, são os meus irmãos. Pega o jet ski, para essa pessoa está sendo uma transformação, está sendo um divisor de águas na vida dela. E talvez ela vai, né, se envolver com aquela história e dizer assim, caramba, mas é para isso que nós estamos aqui, para nos ajudar. Como na parábola do bom samaritano, eu gosto de pensar que assim, o Rio Grande do Sul foi invadido por um monte de bons samaritanos. Que o bom samaritano pegou aquela pessoa lá que ele nem conhecia, sem roupa, quase morrendo, né? Como estava lá, as pessoas se afogando. Colocou no cavalo, no caso, colocou na embarcação, no barquinho. Ou já me disseram também assim, olha, é a Arca de Noé, só que
dividida, né, em muitos barcos. E aí resgate de animais também foram feitos, né? E aí levou para uma hospedaria, na palavra do bom samaritano, leva para a hospedaria, proporciona que aquela pessoa fique lá até poder se recuperar. Que é o que está acontecendo, pessoal. É o grande exemplo de caridade que a gente vê dentro do Evangelho, quando Jesus fala dos samaritanos, né? E aí, eu estava vendo uma outra palestrante dizer quantos moradores de rua, que agora não estão na rua porque a rua alagou, e foram resgatados. E acabaram recebendo ali um abrigo, uma comida, talvez pela primeira vez. Os animais de rua também, e foram resgatados. E teve que acontecer isso para ser resgatado. Agora tem um movimento para adotar e tudo mais. E num grupo de dependente químico que a gente foi fazer uma visita, a pessoa falou, olha, foi uma benção essa tragédia para mim, porque eu estava lá em Canoas, no fundo do poço, talvez estaria morto uma hora dessa, nas drogas, na rua, largado. De repente alguém me resgatou e me trouxe aqui para a comunidade Nossa Senhora Aparecida. E agora, ele falou, eu estava na escuridão, e agora eu estou vendo a luz. Então, tudo é uma forma da gente enxergar. Então, Deus poderia empregar outros meios? Sim, e Ele emprega diariamente, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Somos nós que não aproveitamos, né? Todo dia nós temos meios para progredir. Muitas vezes nós não aproveitamos. E podemos também, pelo nosso livre-arbítrio, não aproveitar as tragédias, sejam individuais ou coletivas. Podemos nos revoltar, podemos nos indignar, nos jogar para baixo, nos destruir, nos deprimir, nos suicidar, e aí aumentamos ainda mais o nosso compromisso, né? O aluno rebelde que não quer, mas nem por isso não vai deixar de ser reprovado, de sofrer as consequências, até que uma hora a gente se cansa, né, do mal e despertamos para o bem. Esse é o propósito de estarmos aqui. Mas aí se insiste mais lá na frente, né? Mas as vítimas desses flagelos, apesar de tudo isso, não deixam de ser vítimas. E aí os espíritos insistem, olha, nas grandes calamidades que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Olha só, então existe, né, pessoal, dessas grandes calamidades aí, pessoas já cumprindo a sua etapa aqui. E a gente fala, mas desencarnou tanta gente. Então, são pessoas que já cumpriram, né? Já lutaram a boa luta, como está dizendo aqui, né? Fazendo analogia com guerra. E estão agora, né, recebendo a promoção lá do general, que seria o Cristo, esse nosso general aí, né? O anjo aí, protetor do Brasil, Ismael. Por que escolheu o Rio Grande do Sul? Parafraseando ali o Haroldo Dutra, né? Tem um vídeo rolando ali do Zap dele. Por que escolheu, pessoal, esse povo valente para ser transformado, para ser guiado? Que a gente entende só no sentido no sentido negativo, né, do karma. Não, se foi recebido isso aqui nessa terra, é porque nós damos conta do recado. E muita gente está dando conta. E está passando na prova com nota alta. E nós vamos ser aí esses bons alunos ou as boas ovelhas a seguir esse pastor? Porque o pastor está aí, Jesus está conosco. Está nos dizendo, né? Olha, agora é o momento do amor, da união. Mas nós temos que ter essa perspectiva espiritual, porque senão a gente fica, puxa, mas foi tudo destruído, tudo foi perdido, e fica se lamentando, e a gente, né, quer que a coisa aconteça para ontem. E aqui está dizendo, né? Existe um tempo para as coisas acontecerem. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras, né? Então existe um tempo agora para as coisas se acomodarem. Eu gosto da comparação da casa em reforma, né? Quem já passou aqui por casa em reforma sabe como que é. No meio da reforma a casa está destruída. É o que está acontecendo agora. O Rio Grande do Sul está sendo transformado, né? E aí parece que está tudo destruído, tudo perdido, e as pessoas também
não conseguem visualizar concretamente, mas a reforma principal é a reforma espiritual, pessoal. E essa está acontecendo. Se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos enxergar essa transformação acontecer. Mas como que vai ser as casas, disso, aquilo? Isso também com o tempo virá. Com o tempo virá. Não é a primeira vez que isso acontece. Claro, é a primeira vez no Brasil, nessa proporção, né? Mas é a primeira vez também que essa mobilização, a maior mobilização de solidariedade da história do país. Com a internet, com voluntários, com empresários, com a sociedade, com a igreja, por aí vai. Né? Todas as entidades aí envolvidas nisso. Né? Minha família é lá do Mato Grosso do Sul. Eu fiquei recebendo assim, as notícias, o CTG lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, conversando com o CTG aqui e fazendo essa ponte de amor aí por meio, né, da internet, aí, provando também que vem aí os instrumentos para nós utilizarmos para o bem, né, que são ferramentas para nos unir, não para nos dividir. E assim vamos. Olha só. Se considerarmos a vida no que ela é, o quanto insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas, né, terão na outra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los. Quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso, parte um grande número ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar nosso pensamento de maneira a abranger toda a humanidade numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, nós precisamos, nesses momentos, mais do que nunca, nos elevar mais, né? Buscar a compreensão, buscar a serenidade, buscar ajuda, buscar apoio, buscar estar mais próximo. Teve um colega meu que ele fez uma comparação legal, ele falou que o Covid foi assim, complicado porque exigiu aquele isolamento, aquelas coisas. E agora essa está exigindo o que de nós? Nos juntarmos, nos aproximar. Pessoas estão recebendo, às vezes, parente em casa e tal, e tem que se juntar, e tem que conviver, tem que dividir o pão. Esse é o chamado, né? Para o nosso povo gaúcho. Ó, os flagelos são igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com as necessidades mais duras? Resposta: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência e de mostrar a sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Não é isso que a gente está vendo se desenvolver para quem quer, né? Os sentimentos, né, de amor, de desinteresse, de abnegação. E aqui vai dizer, ó, submeter à vontade de Deus. Eu até não terminei, né? No começo eu falei que joguei a reflexão, Deus castiga, e teve uma pessoa que diz assim: Deus permite. Deus não castiga, Deus permite. Então, por que Deus permite as tragédias coletivas, as tragédias individuais, as dores e os sofrimentos? É o que nós estamos refletindo aqui. Nada acontece sem a permissão de Deus. E se Ele permite, pessoal, é porque é para um bem maior. Ainda que na hora a gente não perceba. Aí entra a nossa fé, aí entra a nossa resignação e tudo isso que a gente precisa desenvolver. Como espíritos que somos, e não meramente homens procurando, né, onde morar, a gente tem que lidar com essas coisas, com certeza. Mas nós somos muito mais que isso, nós somos filhos de Deus. E temos que ter essa fé que Ele não nos desampara. A pessoa diz, onde está Deus nessas horas? Estava lá, naquela pessoa no barco salvando, está no outro que está separando os mantimentos. Está em nós, está entre nós. E está em toda parte. Mas se a gente não quiser estar com Ele, Ele vai respeitar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Mas aí também estaremos em escuridão, em mais sofrimento, porque o sofrimento, pessoal, diante do amor, que nós, do amar, né, do amor de amar, ele é diminuído. Por que a pessoa que sofreu tudo estava ali ainda dando marmita para outros, se ela também está precisando? Porque
conscientemente ou não, ela sabe. Aquilo ali dá força para ela própria, né? Agora, o amor, quando compartilhado, quando, né, somado, ele só... Quanto mais dividido, né, o sofrimento com o amor, ele é diminuído. E o amor, quanto mais dividido, ele é aumentado. Essa reflexão que eu gostaria de colocar. E por fim, aqui, ó, é dado ao homem conjurar os flagelos, e aí vem uma explicação no finalzinho, que diz assim, ó: flagelos destruidores, né, naturais, independentes do homem. Temos peste, fome, inundações, intempéries, etc. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos, no aperfeiçoamento da agricultura, nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Algumas regiões, então, neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Agora vem o detalhe. Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? Olha o tamanho dessa pergunta e olha o tamanho da reflexão, né? Então, depende de todos nós. O Rio Grande do Sul que a gente quer, o lar que a gente quer, a família que a gente quer e, principalmente, o ser humano e o Filho de Deus e o cristão que eu quero ser, depende de nós. Está na nossa mão. Ah, mas aconteceu isso, mas fulano me fez aquilo. Pessoal, nós mudamos a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, as coisas vão mudando à nossa volta e a gente vai mudando o olhar também. Então, quando a gente fica muito acusando as coisas por fora, é porque nós estamos relutantes em nos transformar por dentro, que é o que verdadeiramente nos cabe, né? É a posição, como a gente falou, de sempre ser a vítima, né? Então, nós precisamos mudar isso e entender a nossa proposta nesse momento e nessa atual reencarnação. Bom, aqui já lemos. O que nós podemos finalizar aqui, que já está também no final. Eu gostei da ideia lá do Dr. Haroldo Dutra Dias, que ele diz assim, olha, o pastor, né, Jesus é esse pastor que nos conduz a Deus, nós somos as ovelhas. E o que acontece? Para existir, né, um pastor, o que o pai faz o pastor? Ele guia as ovelhas, né? Só que para isso a gente tem que se deslocar. O nosso conflito com Deus, o nosso grande sofrimento não é tanto essas coisas que nos acontecem, mas é porque Deus quer nos levar. E para isso muitas vezes permite as dores, as tragédias, o sofrimento, mas nós queremos ficar. Nós queremos ficar ali agarrado nas pessoas, nos bens, na nossa condição. E a lei é de evolução, a lei é de justiça, a lei é de amor, e amor é movimento, né? Então, muitas vezes nós vemos esse embate. E aí ele faz uma reflexão com um hino do Rio Grande do Sul. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, o hino do Mato Grosso do Sul eu já esqueci. E do Rio Grande do Sul eu sei certinho, pessoal. E aí eu estava pensando, né? Porque tem uma parte que realmente, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mas se a gente trazer isso para o sentido espiritual, que é o que nos importa aqui, afinal estamos numa casa espírita, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Não é a situação por fora, lá, de uma guerra externa, né? E talvez o hino tenha sido moldado nesse sentido. Mas é esse combate de nós para conosco mesmo. Porque se eu não desenvolvo virtude, eu me torno escravo de mim mesmo, dos meus vícios. Porque a virtude é o que combate o vício. É o valor. Mostremos valor, constância, pessoal. Isso é muito bonito, muito forte e muito espírita. Mostremos valor, constância. Esse valor, essa constância diária aqui, né? A qual nós estamos sendo chamados. Nessa ímpia e injusta guerra, realmente a guerra é ímpia e é injusta as coisas que acontecem. Mas é mais um motivo para a gente mostrar valor, para a gente mostrar constância, para a gente não se render.
e sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. A façanha já está acontecendo. Qual que é essa façanha? É a façanha do bem, mesmo diante do mal. É uma baita façanha. É a façanha da fé, da esperança, mesmo diante do medo, mesmo diante do desespero. É a façanha do amor, mesmo diante da dor. Porque diante da dor, mais forte é o chamamento ao amor. Como nós estamos, né, diante dessas situações da vida. E aí a gente até pode cantar aqui o seguinte, ó, para encerrarmos, né? Uma outra música que eu aprendi aqui que diz o seguinte. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e mais floresce é o amor. Vamos plantar o amor, vamos semear o amor, né? Porque certamente ele já está sendo semeado, plantado e vai crescer e vai dar bons frutos. Isso só depende de nós. Que assim seja.